Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Eu sou Brenda Maria, aluna de graduação em farmácia pela Universidade Estadual da Paraíba e faço parte da comissão organizadora do evento. É com muito prazer que apresento a palestra do professor Jean Leandro dos Santos, intitulada Os múltiplos efeitos biológicos de novos derivados do resveratrol. O professor é farmacêutico bioquímico e possui mestrado e doutorado na área de ciências farmacêuticas. Também possui pós-doutorado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e atua como livre docente na área de planejamento de fármacos. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos vocês pela presença no nosso evento. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas pelos nossos canais de comunicação e aproveitar a oportunidade para lembrá-los de se inscrever no nosso canal do YouTube e conhecer a nossa área de associados no site concaf.com.br. Uma boa palestra a todos! Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora pelo gentil convite para a participação desse evento. E o tema de nossa palestra será intitulado Os múltiplos efeitos biológicos de novos derivados do resveratrol. Pretendo nessa palestra destacar a potencialidade do resveratrol e suas aplicações terapêuticas, bem como destacar o desenho de novos análogos e a otimização molecular a fim de garantir novas propriedades terapêuticas. Espero que vocês tenham um excelente aproveitamento dessa palestra. Esta apresentação será dividida em introdução, o resveratrol como scaffold para o planejamento de novos fármacos, a aplicação no planejamento de novos derivados de resveratrol atuando por meio de mecanismos epigenéticos, utilizando como exemplo as enzimas histona deacetilase e os bromodomínios, os novos análogos e a respectiva atuação no sistema cardiovascular e a sua utilização como protótipo no planejamento de filtros solares. Também será apresentado algumas das conclusões observadas nesses trabalhos e as referências utilizadas para a elaboração desta apresentação. O processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos é um processo moroso e custoso. Estima-se que, em média, para que um novo fármaco alcance o mercado, há cerca de 10 a 12 anos de investimento em pesquisa são necessários. A pesquisa de um novo fármaco ela pode ser dividida em etapas, como, por exemplo, as etapas de pesquisa pré-clínica e as etapas de pesquisa clínica. As etapas de pesquisa clínica são observadas ainda subdivisões em fase 1, fase 2, 3, 4, também conhecida como farmacovigilância. Os custos envolvidos nas etapas de pesquisa clínica envolvendo humanos para caracterização de eficácia e segurança são representados nessa projeção. Mas o grande cuidado que devemos ter no planejamento é na etapa inicial de pesquisa e desenvolvimento, em que são definidas as estratégias e os alvos nos quais esse composto ou esse novo candidato a fármaco irá atuar. Na etapa inicial de pesquisa e desenvolvimento, temos como objetivo a caracterização da eficácia e segurança do composto em testes in vitro e in vivo utilizando modelos animais. Estima-se que o custo envolvido nessa etapa alcance cifras de 335 milhões de dólares. A partir do momento em que temos uma otimização dessa etapa, há uma redução no atrito para que esse composto avance para as etapas de pesquisa clínica. Conforme comentado, os custos para o desenvolvimento de um novo fármaco têm aumentado nesses últimos anos, alcançando cifras estimadas na ordem de 800 milhões de dólares. Apesar do elevado custo na descoberta de novos fármacos, observamos ainda uma baixa porcentagem de sucesso relacionada à descoberta de novos fármacos em algumas áreas terapêuticas, como, por exemplo, a área de câncer, cuja porcentagem de sucesso para descobrir um novo fármaco pode variar de 1,2% a 1,8%. Em outras áreas terapêuticas, essa porcentagem de sucesso para se descobrir um novo fármaco, ela aumenta, podendo alcançar no sistema geniturinário até 11,7%. Por isso, a identificação do protótipo adequado e a otimização de suas propriedades
físico-químicas, farmacodinâmicas e farmacêuticas é de fundamental importância antes que o composto avance nas etapas posteriores de pesquisa clínica, haja visto o elevado custo envolvido nessas etapas. Diversas estratégias são utilizadas para a descoberta de novos fármacos. Dentre elas, podemos citar os produtos naturais como sendo uma fonte importante para originar protótipos com originalidade estrutural. Temos ainda as estratégias robotizadas, que combinam elementos de bioinformática, exemplo da triagem automatizada em larga escala, utilizada pelas indústrias farmacêuticas. Entretanto, uma pesquisa realizada no ano de 2018, que buscava identificar as principais fontes para originar novos candidatos a fármacos ou lead compounds, temos que 43% dos lead compounds identificados naquele ano foram originados por meio da estratégia de modificação molecular. Portanto, a combinação das estratégias de modificação molecular com outras representa uma etapa importante na pesquisa de novos protótipos. Desde 1990, da década de 90, é descrito o paradoxo francês. O paradoxo francês é representado nessa figura em que observamos um consumo de uma alimentação rica em gordura e ácidos graxos pela população vivendo na Europa, especificamente no sul do Mediterrâneo, que quando comparado com populações de outros países, apresentava uma menor taxa de mortalidade de doenças cardiovasculares e obesidade, mesmo com o consumo elevado desse tipo de alimentação inadequada. Naquela época foi atribuído esse paradoxo à utilização ou à ingesta de vinho, sendo que no vinho tínhamos um composto ativo, o transresveratrol, responsável pelos efeitos cardioprotetores relacionados a esse possível paradoxo. Desde 1940, em que o resveratrol foi descoberto, observamos no PubMed um aumento crescente no número de publicações, principalmente a partir dos anos 2000. Dentre as fontes de produtos naturais em que podemos encontrar o transresveratrol, podemos citar o vinho tinto, cuja concentração de resveratrol pode variar de 0,1 a 14 mg por ml, o vinho branco, em concentrações bem menores, de 0,1 a 2 mg por ml, o suco de uva, 0,05 mg por ml, suco de cranberry concentrado em 0,05 mg por litro. Temos aqui os blueberries, até 32 nanogramas por grama, o amendoim, 0,02 a 1,92 microgramas por grama. É sabido que o resveratrol pode ser encontrado tanto na forma trans quanto na forma cis, sendo a forma trans, aqui representado por essa estrutura, a responsável pelos principais efeitos biológicos descritos para esse composto. Dentre os efeitos, temos a atuação do transresveratrol em câncer, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, envelhecimento, dentre outras. Esse efeito pleiotrópico do resveratrol e a versatilidade e aplicação torna esse protótipo bastante interessante no planejamento de novos fármacos. Dentre esses efeitos destacados para o resveratrol, é possível citar a atuação no envelhecimento. A busca por substâncias capazes de prolongar a expectativa de vida é um dos focos da atualidade na indústria farmacêutica. Estudos realizados com resveratrol demonstraram que determinadas espécies, quando tratadas com resveratrol de forma contínua ou crônica, apresentavam um aumento de expectativa de vida que chegava até 70%, no caso de Saccharomyces cerevisiae. Em Drosophila melanogaster, o tratamento aumentou a expectativa de vida em até 30% e nessa espécie de peixe em até 50%. A busca por alvos que sejam capazes de prolongar a expectativa de vida é um dos focos na atualidade e no caso específico do resveratrol, esse efeito foi relacionado à sua capacidade de interagir com uma enzima chamada sirtuína. Temos aqui representado a interação do resveratrol
com a enzima, mostrando as ligações realizadas com resíduos de aminoácidos presentes no sítio ativo daquela enzima. Em relação ao câncer, os efeitos relatados para o resveratrol podem ser destacados tanto na apoptose quanto na metástase ou na proliferação celular. Na proliferação celular, foi descrito ou é amplamente descrito na literatura que o resveratrol ele é capaz de atuar em uma série de mediadores e também de fatores de transcrição envolvidos no ciclo celular. Dentre esses fatores, temos aqui representado PIK3, MAP quinase, as ciclinas, as CDKs, as sirtuínas, dentre outros. O resveratrol também tem um papel importante na diminuição do VEGF e também na regulação de diversos fatores relacionados ao aumento da proliferação celular. Entre os alvos em que o resveratrol tem atuação como agente antiproliferativo, podemos destacar PKC, EF1A2, PTEN, e cada um desses alvos apresenta o seu efeito de regulação positiva ou negativa e o envolvimento com um tipo de célula cancerosa. Além da proliferação celular, o resveratrol também pode atuar na metástase, controlando algumas enzimas, controlando alguns fatores de transcrição e controlando elementos celulares importantes no controle da multiplicação celular. Tem sido relatado ainda a participação do resveratrol na apoptose por meio da regulação de fatores, como por exemplo a NF-κ-beta, a telomerase, a atuação na via JAK-STAT, a regulação de microRNAs, dentre outros. Apesar desta amplitude de efeitos descritas para o resveratrol, outros trabalhos demonstraram que essa capacidade de atuação em múltiplos alvos pode ser decorrente de um efeito denominado promíscuo. Por isso, alguns pesquisadores denominaram compostos com capacidade de interferir em ensaios biológicos, os denominaram como PENs. E nessa lista de compostos capazes de interferir em ensaios biológicos, temos representantes como, por exemplo, a curcumina, essa subunidade hidroxidrazona, temos também essa subunidade presente na rodamina, os fenilsulfonatos, as quinonas, dentre outros. No caso específico do resveratrol, a capacidade de interferir em resultados biológicos e levar a falsos resultados, ela se dá por conta do efeito que o resveratrol possui de interagir com a membrana. Especificamente, o resveratrol ele interfere na composição e no funcionamento dessa membrana celular, ativando mediadores secundários que são responsáveis pelos efeitos promíscuos observados em muitos trabalhos relacionados. Portanto, pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, eliminar esse efeito indesejável torna-se muito importante. Além disso, o resveratrol ele apresenta propriedades farmacocinéticas inadequadas. Embora muitos suplementos sejam comercializados com resveratrol, é sabido por meio de estudos de farmacocinética que a meia-vida ela é muito curta, variando de 8 a 12 minutos. Porque após a absorção do resveratrol, grande parte do resveratrol é extensivamente metabolizado nos seus metabólitos sulfonato, aqui representado a estrutura química, e nos metabólitos glicuronidados. Os metabólitos do tipo sulfonato, eles representam aí 37% dos metabólitos encontrados na urina, enquanto os metabólitos do tipo oglicuronidato representam 19% daqueles encontrados na urina. Lembrando que a presença dessas subunidades aumentam a hidrossolubilidade desse composto. Portanto, uma vez conjugado com os glicuronidados ou com os sulfonatos, esse composto, esse metabólito, já não apresenta as mesmas propriedades de permear as células. Foi identificado ainda que a meia-vida desses metabólitos, diferente do resveratrol, pode ser de até 9 horas.
Componentes presentes em produtos naturais, a exemplo da quercetina presente no vinho, pode alterar o padrão de metabolização do resveratrol. Nesse exemplo específico, a quercetina presente no vinho, na ordem de picomolar, pode inibir a sulfatação do resveratrol, reduzindo assim a sua metabolização. Por isso, a grande parte dos efeitos observados por resveratrol acontece em decorrência da atuação de outros componentes que atuam de forma sinérgica para promover, para melhorar o efeito terapêutico do resveratrol. A concentração nas células intestinais podem ser até 30 vezes superiores àquela encontrada no plasma e, curiosamente, a concentração, a quantidade de resveratrol encontrado em vinho, ela é muito pequena, principalmente frente à alta taxa de metabolização que o composto possui. Por isso, essa correlação entre o resveratrol presente no vinho e as propriedades benéficas é bastante controverso e discutido na literatura. Para termos uma ideia, considerando em média que a gente possa encontrar 5 miligramas por litro de resveratrol no vinho, o consumo de 375 mililitros de vinho em uma pessoa de 70 quilos poderia levar aí até 27 microgramas por quilo por dia, uma quantidade muito pequena de resveratrol para que possa ser justificado os efeitos terapêuticos por ele observados, principalmente considerando que essa quantidade sofre uma alta taxa de metabolização. Nesses últimos anos, o nosso laboratório ele tem focado em explorar duas estratégias, a estratégia de otimização molecular e a abordagem fenotípica, e temos pesquisado duas áreas principais, as doenças infecciosas e as hemoglobinopatias. Nessa nossa palestra, será mostrado algumas das modificações moleculares realizadas na estrutura do resveratrol a fim de otimizar as propriedades terapêuticas identificadas para este protótipo. Um dos primeiros exemplos de aplicação da utilização do resveratrol como protótipo foi na busca de novos fármacos para o tratamento dos sintomas da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia caracterizada por uma mutação da cadeia beta da molécula da hemoglobina. Temos então aqui representado a estrutura da molécula da hemoglobina. Em azul temos a cadeia beta e na cor cinza temos a cadeia alfa. Então esse tetrâmero, constituído por duas subunidades alfa e duas subunidades beta, representam a grande maioria das moléculas de hemoglobina no adulto normal. No indivíduo com anemia falciforme, há uma mutação dessa cadeia beta presente na hemoglobina, expondo resíduos de aminoácidos hidrofóbicos. Esses resíduos de aminoácidos hidrofóbicos interagem com outras cadeias beta de outras moléculas de hemoglobina, iniciando um processo de polimerização. Essa polimerização leva a agregados celulares que deformam a estrutura do citoesqueleto do eritrócito, levando à conhecida visualização da célula no formato de foice, bem característico da anemia falciforme. Durante a vida fetal, não temos este tipo de hemoglobina. Na vida fetal, temos a hemoglobina fetal representada por duas subunidades alfa e duas subunidades gama, ou seja, não há a mutação. Por isso, em crianças e recém-nascidos, os sintomas, não é observado de maneira muito frequente sintomas de gravidade da doença. A deformação do eritrócito nas regiões de baixa tensão de oxigênio leva à deformação da célula para a forma de foice. Essa forma de foice apresenta uma maior adesão ao endotélio vascular, bem como a célula antes da falcização, e isso promove um bloqueio da circulação. O bloqueio da circulação leva a quadros de isquemia, levando ao infarto tecidual, a dor aguda, a síndrome torácica aguda e a nefropatias, muito observado nos pacientes com anemia falciforme. Além disso, temos um processo de inflamação e hipercoagulabilidade, levando à formação de trombos
e uma série de efeitos indesejáveis na anemia. Portanto, desse painel, é importante destacar que a etapa inicial para o processo da patofisiologia é a deformação do eritrócito, ou, especificamente, a mutação da cadeia beta, que, sendo capaz de polimerizar, leva aí à deformação dessa célula. Além disso, é importante destacar que, além desse aspecto fisiopatológico, temos observado uma alta adesão de células ao endotélio vascular e um aumento do processo inflamatório. Falando um pouco do controle epigenético para a produção dessas moléculas de hemoglobina, observamos que durante a vida fetal temos uma alta expressão, uma alta síntese das moléculas de gama-globina, que serão responsáveis por constituir as cadeias gama presentes na hemoglobina fetal. Entretanto, logo após o nascimento, a gente observa um declínio da produção dessa gama-globina e um aumento da produção da beta-globina. Lembrando que essa beta-globina é a hemoglobina mutada, e é exatamente nesse ponto que começamos a observar os efeitos decorrentes da anemia falciforme ou da beta-talassemia. O controle desse processo de ligar ou desligar determinados genes responsáveis pela produção das cadeias de globinas, ele é controlado por mecanismos epigenéticos. Especificamente no cromossomo 11, onde está localizado o locus de beta-globina, temos o locus da beta, da alfa, da delta e também de gama. O controle da regulação da hemoglobina fetal, ela se dá por uma série de fatores, como, por exemplo, KLF1, MIB, BCL11O, BCL11A, GATA1, FOG, enzimas epigenéticas, todas levam à diminuição da expressão dessa gama-globina. No ano de 2008, a indústria farmacêutica GlaxoSmithKline compra nos Estados Unidos a Sirtris, responsável pela produção e comercialização do resveratrol como suplemento. Interessante que, anos depois, foi descrito que o resveratrol ele possui a capacidade de induzir a produção de gama-globina, conforme representado nessa figura. Então, o resveratrol, comparado ao controle, ele chega a aumentar em quase 10 vezes a expressão de gama-globina. E esse resveratrol não altera a produção nem de alfa-globina nem de beta-globina. Portanto, esse resveratrol teria um efeito importante para aumentar a ativação da hemoglobina fetal, que é aquela cuja produção foi desligada durante o switch, durante a troca de produção da cadeia beta. O nosso grupo relatou há alguns anos atrás, especificamente no ano de 2011, que compostos com capacidade de doação de óxido nítrico também eram capazes de aumentar a expressão, a produção de gama-globina. E isso se dá porque o óxido nítrico liberado por esses doadores é capaz de ativar vias responsáveis pelo controle e regulação da expressão de gama-globina, conforme representado nessa projeção. Portanto, a utilização de doadores de NO associados ao resveratrol parece ser uma abordagem interessante para o aumento da expressão de gama-globina. Com o objetivo de avaliar essa hipótese, foram sintetizados mais de 50 derivados do resveratrol que foram ligados a doadores de óxido nítrico. Nesse caso, essa subunidade heterocíclica, denominada furoxano, é conhecida por ser um doador de NO, sendo que os níveis de doação de NO podem ser modulados eletronicamente dependendo do padrão de substituição inserido nessa posição. Dessa forma, foram sintetizados vários derivados, dentre esses destaco o derivado número 1, em que a hidroxila, que anteriormente sofria as reações de conjugação de fase 2, tanto a glicoronidação quanto a sulfatação, teve a sua proteção. Dessa forma, eu tenho uma diminuição da metabolização de fase 2,
por conta da proteção por esse grupamento metox. Além disso, temos ainda a capacidade de doação de óxido nítrico. Do ponto de vista sintético, a síntese desses derivados furoxânicos já está descrito na literatura, tendo a participação do nosso grupo em diversos desses trabalhos. Explorando uma reação de substituição nucleofílica aromática, temos a formação a obtenção desse derivado, né, dos derivados 7 a 9, e esses derivados foram posteriormente tratados com reagentes para a realização das reações de Heck-Matsuda, construindo o derivado estilbeno presente no resveratrol e análogos. Da mesma forma, os derivados contendo o aldeído por meio da reação de Witt, que foram transformados nos derivados contendo a dupla ligação, explorando a reação de Heck-Matsuda, foi acoplado por meio de catálise metálica para a obtenção desses derivados estilbenos. A hidroxila foi posteriormente explorada como ponto para conjugação com os doadores de NO, e obtemos aqui uma série de derivados de resveratrol contendo uma parte doadora de NO. Esses derivados apresentaram importantes propriedades anti-inflamatórias, a exemplo da inibição da citocina pró-inflamatória TNF-alfa, que encontra-se elevada nos pacientes com anemia falciforme, enquanto o resveratrol não foi capaz de reduzir as concentrações de TNF-alfa, o derivado 1, por exemplo, reduziu essa concentração de TNF-alfa. E mais interessante, esse composto, como o resveratrol, foi capaz de induzir a produção da cadeia gama sem interferir na produção de alfa e beta, mostrando que esse derivado possui as mesmas propriedades que o resveratrol na indução de gama, além de um efeito adicional que é a doação de óxido nítrico. Entretanto, um dos grandes inconvenientes observados com o uso do resveratrol, conforme já foi comentado, é a sua capacidade de perturbar membranas. Então, nesse experimento, realizamos um teste de perturbação em membrana utilizando os canais de gramicidina e observamos que o resveratrol representado pela linha em cor preto, ele de fato, ele interfere na permeabilidade da membrana a partir de concentrações de 10 micromolar, enquanto os análogos em que a hidroxila foi protegida e foi inserido o doador de NO, esse efeito não foi observado, ou seja, o efeito relacionado à produção da hemoglobina fetal, ele estava diretamente relacionado a um alvo e não era inespecífico como observado por resveratrol. Para esses análogos, foi observada atividade analgésica, anti-inflamatória, inibição da adesão de leucócitos ao endotélio vascular, a capacidade de doação de óxido nítrico, que tem um papel importante na proteção cardiovascular. Esses compostos não foram mutagênicos em experimentos in vitro e in vivo, não alteraram a permeabilidade de membranas, conforme demonstrado, e ele também não altera a acetilação de estona 4. Mas, investigando os mecanismos epigenéticos, identificamos que os valores de C50 desse composto da ordem de 780 nanomolar foram encontrados para a inibição da enzima estona deacetilase. Somente lembrando que no processo de regulação da produção do gene de gama-globina, as enzimas estona deacetilases elas estão presentes. Então, nesse caso, a inibição dessa enzima diminui a repressão causada por esse gene, facilitando o processo de transcrição de gama-globina. Os mecanismos epigenéticos eles podem ser divididos em alguns grupos, como, por exemplo, o grupo ao qual pertencem enzimas que são escritoras. Essas enzimas elas sinalizam ou elas modificam a cauda das estonas a fim de facilitar o processo de transcrição ou diminuí-lo. Temos ainda, assim como os escritores, os apagadores e temos também os leitores. Dentre as enzimas que atuam nesse processo, temos como exemplo de leitores os bromodomínios e temos como exemplos de apagadores estona deacetilase e de escritores estona acetiltransferase.
Esse tipo de transformação epigenética é o responsável pela regulação da transcrição de genes e é um dos mecanismos pelo qual conseguimos justificar a troca da produção da hemoglobina fetal para a hemoglobina beta. A histona acetiltransferase, ela realiza a etapa de acetilação desses resíduos dessa cauda de histona, então ela é uma escritora, e a partir desse momento ela promove ela torna a cromatina descompactada, facilitando a ativação da transcrição. A histona deacetilase remove esses resíduos de acetil, presente nessa etapa realizada pela escritora, promovendo o enovelamento, a compactação, né, dessa cromatina. Portanto, a inibição dessa enzima, histona deacetilase, impede que a cromatina ela permaneça compactada, facilitando a sua abertura e ativação por fatores de transcrição. A inibição de ADAC1 e 2 são responsáveis pelo aumento de fetal. Em um artigo importante publicado pelo grupo do professor Bradner, no ano de 2010, foi observado que o aumento da hemoglobina fetal tem uma relação direta com a inibição de ADAC1, 2 e 3, e não das outras isoformas de ADAC. Isso mostra que a inibição seletiva é importante para regular a produção de hemoglobina fetal sem interferir em outros processos celulares importantes. A base para a busca de compostos seletivos para a inibição de ADAC1 e 2 foi então estabelecida. Especificamente, foi observado que tanto histona deacetilase 1 quanto 2 apresentam um canal hidrofóbico que pode ser ocupado. Temos nessa figura uma sobreposição da histona deacetilase 1 em azul claro, a histona deacetilase 2 em ciano e a histona deacetilase 3 em amarelo e a 8 em azul escuro, destacando uma grande similaridade presente entre a histona deacetilase 1 e 2 e diferenças significativas quando eu comparo 1 e 2 com a histona deacetilase 3, por exemplo. Isso mostra que o desenho de inibidores seletivos para a histona 1 e 2, em detrimento da ação em histona deacetilase 3 e 8, é possível. O destaque dessas classes é porque essas histonas deacetilases pertencem à classe 1 e, portanto, a busca de seletividade dentre essas isoformas presentes na classe 1 é de fundamental importância, conforme vimos no experimento anterior. Portanto, partindo daquele análogo do resveratrol, que havia sido descrito como inibidor de histona deacetilase 2, realizamos um processo de otimização molecular em que foi introduzida essa subunidade 2-aminobenzamida, visando explorar a quelação ou a coordenação com o átomo de zinco presente no sítio da histona deacetilase. Um dos fatores que observamos durante a nossa pesquisa é que a presença da dupla ligação nessas estruturas provenientes do resveratrol, elas conferem rigidez conformacional e impede determinadas interações, mostrando-se, portanto, desfavoráveis. A presença dessa subunidade vai conferir a essas estruturas ainda uma maior seletividade à classe 1, especialmente na interação com histona deacetilase 1, 2 e 3. Foi descrito na literatura que esse composto MgCd0103, apresentando a subunidade 2-aminobensamida, responsável por se ligar ao átomo de zinco presente no sítio ativo da histona deacetilase, é um grupamento farmacofórico. E aqui nesse caso, vemos que a presença dessa subunidade confere seletividade para 1 e 2 e, portanto, deve ser explorada no desenho de análogos seletivos. Então, visando reduzir essa rigidez causada pela introdução da dupla ligação e visando eliminar esse grupamento doador de NO, realizamos uma otimização nessa estrutura a fim de identificar um protótipo sem o doador de NO que tivesse um efeito inibidor otimizado. Nesse caso, foi mantido o grupamento amina nessa posição e uma flexibilidade dessa cadeia lateral, bem como a presença do 2-aminobensamida.
E foi encontrado na pesquisa resultados de valores de inibição na ordem de nanomolar, para a DAC1, 440 nanomolar, e para a DAC2, 370 nanomolar. Observamos ainda que aquela cavidade adicional que foi destacado no slide anterior, representado pela coloração verde e laranja, que era um bolsão hidrofóbico adicional, que apresenta um volume de 14 angstroms, poderia ser ocupada por um outro substituinte. Introduzimos então naquela região determinados sistemas heterocíclicos a fim de ocupar a cavidade adicional de 14 angstroms. A ideia da presença dessa subunidade é ganhar um ponto adicional de interação, conferindo seletividade à estona de acetilase 1 e 2, em detrimento das outras presentes na classe 1. Do ponto de vista sintético, esses compostos foram obtidos em uma sequência de etapas em que inicialmente é realizada a nitração. Esse grupamento amino desse produto ele é protegido com o BOC. Numa etapa posterior é realizado a reação de acoplamento para a formação de carbono-carbono, explorando a reação de Suzuki. Esse produto, contendo grupamento nitro, ele é tratado com agentes redutores para obtenção do grupamento aminado. Em uma etapa, numa síntese do tipo divergente, obtemos este intermediário por meio de uma reação de substituição nucleofílica bimolecular, levando à formação desse intermediário contendo ácido carboxílico. Esse intermediário é posteriormente tratado com um grupamento amino, obtido da etapa anterior, levando à formação desse derivado contendo o grupamento protetor BOC, que na última etapa de síntese é eliminado, levando à formação do produto final. A análise usando modelagem molecular mostrou que a presença da subunidade 2-aminobenzamida é importante para a interação com o zinco, presente lá no sítio ativo. E mais ainda, a introdução da subunidade tiofeno confere seletividade à estona de acetilase 1 e 2. Nos resultados obtidos pelo nosso grupo, observamos ainda que esse análogo já apresentava uma boa seletividade na ordem de nanomolar e com a otimização e introdução dessa subunidade, esse efeito foi otimizado, uma vez que esse grupamento heterocíclico ele passou a ocupar um bolsão adicional presente no sítio ativo. Além das estonas de acetilases, também temos os bromodomínios como alvos epigenéticos. Os bromodomínios eles atuam na leitura da cauda de estona. Temos hoje cerca de 61 módulos de bromodomínio que estão presentes em 46 proteínas, representados aqui por esse mapa. E o interessante é que a família 2 tem sido associada com a regulação da expressão de gene eritroide, e por isso uma das nossas hipóteses foi investigar se a inibição desse bromodomínio estaria relacionado com o aumento da produção de fetal. Para isso, uma série de análogos foi sintetizado a fim de explorar essa hipótese, uma vez que havia sido descrito na literatura que o recrutamento de GATA1, que é um repressor ao gene da fetal, ele se dá pela ação dos bromodomínios. Então, a exposição de células eritroides aos inibidores de bromodomínios diminui a ocupação de GATA1, podendo regular a transcrição de uma série de genes, inclusive o fetal. Assim, a nossa hipótese foi de que a inibição de bromodomínio poderia reduzir os níveis do repressor GATA1 no gene de gama-globina e, consequentemente, aumentar a transcrição gênica de gama-globina por impedir a formação do complexo repressor, facilitando assim o processo de transcrição. Para tal, foi sintetizado uma série de análogos, mas inicialmente exploramos a capacidade do resveratrol de interagir com esse bromodomínio. No artigo publicado em 2017 pelo nosso grupo, foi mostrado que o resveratrol ele era capaz de interagir com o bromodomínio, que nesse caso está sendo representado o bromodomínio 4 no domínio 1, né? E temos aqui os experimentos mostrando que os valores de KD do resveratrol eram baixos, mas da ordem de 6,6 micromolar, mas mostravam a capacidade que esse intermediário tinha
que esse protótipo natural tinha de interagir com os bromodomínios. Esse efeito até então não havia sido descrito na literatura. A partir desse conhecimento, uma série de novos análogos estão em fase de desenvolvimento no nosso laboratório. No sistema cardiovascular, o resveratrol também tem sido explorado como protótipo, uma vez que as ações do resveratrol no sistema cardiovascular são amplamente conhecidas desde da questão do paradoxo francês. Isso porque o resveratrol ele inibe a COX-1 e a COX-2, podendo atuar como anti-inflamatório. Ele inibe nas plaquetas a tromboxano A2, inibindo a agregação das plaquetas, possuindo aí um efeito antiagregante. Além disso, ele possui um efeito vasorrelaxante devido à sua capacidade de estimular os canais de potássio, que são ativados por cálcio, e também aumentar a expressão da óxido nítrico sintase endotelial, responsável pela produção do óxido nítrico, que é quem confere o efeito vasorrelaxante ao endotélio. Temos ainda o efeito antioxidante, e é interessante que alguns estudos mostram que esse efeito antioxidante diminui a oxidação de lipoproteínas como o LDL, envolvidas aí na formação das placas aterogênicas. Ainda, o tratamento com resveratrol em animais levou à redução dos níveis de LDL colesterol e atuou de forma sinérgica com inibidores da HMG-CoA redutase, exemplo das estatinas. Então, a combinação de resveratrol com estatinas levou a um sinergismo de ação em experimentos usando animais. O efeito antihipertensivo e protetor contra isquemia e infarto também tem sido publicado na literatura, e nesse caso, os alvos relacionados são aqui destacados, né, a sirtuína, SIRT1, o fator nuclear, kappa-beta, NF-kappa-beta, a MPK e o fator nuclear, NRF2, parecem estar envolvidos nessa proteção contra isquemia e infarto, induzidos pelo resveratrol. Então, em continuidade com a pesquisa de busca de novos derivados de resveratrol, realizamos uma substituição isostérica dessa unidade estilbeno, explorando uma estratégia de modificação molecular em que esse grupamento foi substituído pela N-acilhidrazona. Esses derivados foram posteriormente conjugados com doadores de óxido nítrico a fim de obter novos e diferentes análogos do resveratrol com propriedades de doação de óxido nítrico. Os efeitos da doação de óxido nítrico no sistema cardiovascular são amplamente conhecidos, e o aumento da produção de óxido nítrico e a doação em níveis adequados promove uma proteção do sistema cardiovascular. Do ponto de vista sintético, esses compostos foram sintetizados em um número reduzido de etapas, em que inicialmente o tratamento dessa hidrazida com derivados contendo a função aldeído levou à formação das N-acilhidrazonas. Explorando a nucleofilicidade da hidroxila fenólica, foi tratado com os derivados do tipo fenilsulfonil, obtendo derivados de resveratrol com capacidade de doação de NO. Nos experimentos in vitro, observamos que o composto apresenta efeito, os novos compostos, 4F, apresentam efeitos na inibição da agregação plaquetária induzida tanto por colágeno quanto por ácido araquidônico e ADP. Especificamente dos resultados obtidos, eu destaco o composto 2F. O composto 2F ele é originado a partir da hidroxilação na posição 4. Então, no composto 2F eu tenho uma hidroxila exatamente nessa posição para em relação à N-acilhidrazona. E para esse composto, eu tenho uma inibição da agregação plaquetária induzida por colágeno de 44%, por ácido araquidônico de 79,6% e por ADP de 31%. Isso para o análogo sem o doador de NO. Quando é inserido o doador de NO, observamos que esses efeitos eles são aumentados para 72%, no caso da indução por colágeno,
e no caso da indução por ADP para 87,1%. Isso mostra que derivados de resveratrol contendo um doador de NO apresentam um efeito otimizado comparado somente aos análogos do resveratrol, isso na inibição da agregação de plaquetas. Esses compostos também foram avaliados em vivo a fim de caracterizar a eficácia e foi observado no teste de indução de trombose induzido por epinefrina e colágeno que esses novos derivados, aqui especificamente o 4F, né, que é o derivado contendo o doador de NO, apresentou uma taxa de proteção de 80%, enquanto o derivado 2F, que é o análogo do resveratrol, apresentou uma porcentagem de proteção de apenas 40% e o resveratrol por si também apenas 40%. Isso mostra que esse derivado 2F apresenta uma maior capacidade de proteger animais no pré-tratamento contra os efeitos contra a morte induzida pela formação de trombo. Além disso, foi avaliado o tempo de sangramento na presença do ácido acetilsalicílico, um dos fármacos utilizados como antiagregante plaquetário na prevenção da formação de trombos, e observamos que o tempo de sangramento do ácido acetilsalicílico ele é relativamente alto, né, em torno aqui de 800 segundos, e ele é muito superior quando comparado ao veículo, mostrando que esse efeito de prolongar o tempo de sangramento é decorrente do mecanismo de ação do ácido acetilsalicílico. Para os derivados 2F, que é o análogo sem o doador de NO, e para o derivado 4F, que é o análogo com o doador de NO, a gente observa um efeito protetivo e uma diminuição, né, comparado com o ácido acetilsalicílico, do tempo de sangramento, não apresentando diferenças quando comparado ao controle CMC, mostrando que esses compostos, além de efetivos, eles apresentam uma segurança adequada nos modelos animais utilizados. O resveratrol pode ser explorado ainda como protótipo para o planejamento de novos filtros solares. Em uma série de trabalhos conduzidas em nosso laboratório, publicadas desde 2014, observamos que a troca bioisostérica dessa dupla ligação presente no resveratrol pela subunidade N-acilhidrazona confere um aumento no fator de proteção solar, o FPS do resveratrol, que é um filtro VB em torno de 2, enquanto para esse novo derivado, esse valor ele passa a ser 3. Embora esse efeito, esse aumento do FPS tenha sido pouco significativo, é importante destacar que nos novos derivados observou-se um efeito antioxidante bastante pronunciado, demonstrando que esse tipo de análogo, além de propriedades na proteção contra a radiação ultravioleta, apresenta um efeito adicional antioxidante. É sabido que os filtros solares apresentam um papel importante na prevenção de câncer de pele e também do fotoenvelhecimento. Portanto, compostos com capacidade de proteger contra a radiação e simultaneamente atuarem como um agente antioxidante parecem ser estratégias ou uma abordagem muito útil na busca de novos filtros solares. Para o planejamento de novos filtros solares, uma série de características são desejáveis, como, por exemplo, o filtro solar ideal ele deve apresentar uma cobertura de amplo espectro, tanto contra a radiação UVA quanto a radiação UVB. Ele deve apresentar estabilidade térmica e química. Ele deve apresentar um perfil de segurança, incluindo efeito não tóxico para a pele. Ele deve ser estável e não reativo com outros componentes presentes na formulação. Ele tem que apresentar fotoestabilidade. A solubilidade deve ser adequada e, principalmente, durante a formulação, é adequado que esse filtro seja capaz de se dissolver ou de se solubilizar nos componentes da própria formulação. O filtro ideal deve apresentar propriedades organolépticas adequadas, como ausência de cheiro e cor. Ele deve apresentar o perfil cosmético sem os efeitos residuais e, obviamente, sem absorção na pele, dentre outras características desejáveis a um filtro solar.
Todas essas características devem ser exploradas no desenho de novos análogos e com vistas a atingir esse objetivo, realizamos então uma etapa de otimização desse derivado número 8, explorando a estratégia de modificação molecular denominada triplicação. Nesse caso, em azul, é representada a subunidade aqui encontrada para a molécula denominada número 8, e essa molécula foi triplicada. A ideia da triplicação é conseguir um aumento no efeito antioxidante oriundo desse composto e, por meio da extensão da conjugação eletrônica, garantir uma maior cobertura do espectro contra a radiação UVA e a radiação UVB, melhorando a estabilidade desse composto. Para alcançar tal objetivo, esses compostos eles foram sintetizados em duas etapas sintéticas. Na primeira etapa, foi tratado esse derivado triclorotriazina com os derivados contendo aqui o fenol, funcionando como nucleófilo, e aí obtivemos o intermediário 11, contendo aqui os grupamentos aldeído, que foram posteriormente tratados com as hidrazidas para a obtenção das NAC-hidrazonas, chegando aos produtos finais desejados. Esses compostos foram avaliados com relação ao efeito fotoprotetor, dentre os quais é possível destacar o composto 12C. O composto 12C é aquele que tem uma hidroxila na posição orto, ou seja, tem uma hidroxila nessa posição, e ele tem aqui nesse substituinte X um átomo de carbono. Para esse composto 12C, o valor de FPS foi da ordem de 17, a razão UVA-UVB foi de 0,7, o fator UVA-PF foi de 13, a absortividade molar foi muito superior àquela encontrada no resveratrol, publicado no artigo de 2014, chegando aí a 79.000, e ao comprimento de onda crítico em torno de 371 nanômetro. Então, esse composto, inclusive, 12C, foi mais efetivo que o EHT utilizado como controle no experimento, apresentando um FPS muito superior. A fim de avaliar a estabilidade térmica desse composto, foi observado que, para a série de 12A a 12H, valores de decomposição são encontrados em temperaturas muito elevadas. Para o composto 12C foi observada estabilidade térmica usando os métodos de análise térmica, mostrando que esse composto possui características aparentemente adequadas para se tornar um filtro solar. Entretanto, quando avaliado em relação ao efeito antioxidante, não foi observado melhoria do composto 12C comparado ao protótipo anterior. Em relação às conclusões desse trabalho, podemos dizer que o resveratrol ele é um protótipo ou um scaffold muito interessante para o planejamento de novos fármacos, e por conta do seu efeito múltiplo ou pela atuação em vários alvos, é possível garantirmos, por meio de estratégias de modificação molecular, seletividade para determinados targets, a fim de obter aí um efeito mais seletivo e uma redução do efeito promíscuo descrito na literatura. Então, as estratégias de modificações moleculares, elas vão diminuir ou elas vão reduzir a inespecificidade dos efeitos observados por resveratrol. Nesse trabalho, usamos esse tipo de abordagem para aplicar em 3 situações. Uma delas foi a anemia falciforme, em que novos análogos do resveratrol com capacidade de inibição de histona deacetilase e a bromodomínio foram descritas. Temos ainda a atuação de novos análogos desse resveratrol no sistema cardiovascular, atuando como agentes antiagregantes plaquetários e antitrombóticos com propriedades in vitro e in vivo, e também o uso desses agentes como filtros solares, em que a otimização molecular levou a compostos com maiores valores de FPS,
além de um maior espectro de absorção na região ultravioleta e de um efeito antioxidante mais pronunciado. Todos esses resultados mostram que o resveratrol ele passa a ser um protótipo interessante, entretanto, modificações moleculares são necessárias para melhorar alguns dos seus inconvenientes, como a capacidade de perturbação em membrana e os fatores farmacocinéticos inadequados, a exemplo da baixa biodisponibilidade. Então, todas essas questões podem ser corrigidas pelas modificações moleculares. Gostaria de agradecer as pessoas envolvidas nesse trabalho, representadas aqui nessa projeção, a todo o grupo de pesquisa do LabDesf e às agências de financiamento FAPESP, CNPq, CAPES. Gostaria de agradecer também ao convite da comissão organizadora do 2º Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Deixo aqui o meu contato para posteriores dúvidas. São apresentados nesse slide algumas das referências utilizadas para a elaboração desta apresentação. Obrigado.